Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Ações. Hoje eu vou trazer um videozinho rapidinho, só para mostrar alguns detalhes simples e que vem também a nos alertar sobre os detalhes mais importantes. Por exemplo, olha para você ver o título desta Bíblia, que não são todas, algumas Bíblias já corrigiram, outras não, mas essa ARC, em alguma parte ela corrigiu, outras ela não corrigiu. Por exemplo aqui, ó, Mateus capítulo 25, olha o título, a primeira observação é a questão do título. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Isso aqui, meu querido, eu disse que eu ia trazer algo semelhante, né? E esse aqui é um exemplo. Tem vários outros exemplos. Por exemplo, aqui nessa ARC no aplicativo corrigiu. Mas na minha Bíblia que eu tenho aqui, se você ler 2 Reis, capítulo 2, está escrito assim, ó. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Olha na sua Bíblia e vê se está assim. O título, Elias é levado ao céu num carro de fogo. E você sabe que Elias é levado ao céu num redemoinho e não num carro de fogo. Mas o título está lá. E esse título aqui também está errado, olha só. O sermão continua a parábola dos 10. Que 10 talentos? Não tem nada de 10 talentos, meu irmão. Quer ver? Se você ler o versículo 15, fala assim, ó. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Beleza. Vamos contar? E a um deu 5 talentos, 5. E o 2, 5 mais 2, 7. E o outro deu 1, 8. 8 talentos. Nós já sabemos o que acontece nessa parábola aqui. Quem ganhou 5, granjeou outros 5 e foi para quantos? Para 10. Porém, quem ganhou 2, granjeou outros 2, foi para quantos? Foi para 4, granjeou mais 2. Quem ganhou 5, granjeou outros 5, ganhou 2 e granjeou outros 2. Então, 5 mais 5, 10, 2 mais 2, 4, vai para 14. E um camarada pega e enterrou, não é assim? Então, vai para 15. Então, é duas coisas. Ou é 8 ou é 15. Se o título falasse 8, certo. Se fosse 15, também estaria certo. Não 10. Deu para você entender? Porque de início deu 5 para 1, 2 para 1 outro, e 1 para 1. Então deu 8. Deu um para outro lá. Então deu 8. Eles trabalharam, um enterrou e os outros trabalharam e granjearam o outro 50%. 5 mais 5 e o outro 2 granjeou mais 2. Então, foi para 15 com que o sujeito lá enterrou. Então, aí a parábola dos 10 talentos é a parábola dos 8 ou 15 talentos. Entendeu? Isso é o título. Mas também existe versículos que fica estranho também. Quer ver? Esse aqui não é... Não vamos dizer que exagero não, mas é um pouco estranho. O próprio Mateus capítulo 5, vou te mostrar uma coisita para você. Mateus 5, versículo 3. Versículo 3. Diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Agora, vou falar na linguagem do sistema religioso, na linguagem que eu falava. Pobre de espírito. Como que a pessoa consegue ser pobre de espírito? Não orando, não lendo a Bíblia. Se for na linguagem do sistema religioso, é não jejuando, e nós sabemos que não tem nada a ver um com o outro, né? Não indo aos templos, não é assim que a gente falava? Mas vamos falar na linguagem da graça. Uma pessoa pobre de espírito, em graça não vai ter isso, né? Na verdade, não vai ter, se a gente analisar no sentido de espírito que Jesus aperfeiçoou o espírito, então acabou com esse negócio. Mas vamos usar os termos, por exemplo, pobre de espírito. A pessoa que não ora, a pessoa que não faz o bem, a pessoa que não está conectado com a graça, é um pobre de espírito, vamos dizer assim, né? Então é assim que tem que ser pobre. Então, quanto mais pobre de espírito, melhor é, porque dele é o reino dos céus. Tá vendo que não bate?
Não bate, meu irmão. Essa tradução não é legal. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é os pobres. A tradução que acertou mais é colocou humildes, né? Humildes e coisas nesse sentido. Olha, para você ver como você tem que ter cuidado com algumas traduções. É isso que nós precisamos observar. Então, eu falei sobre um título, falei sobre um versículo e lembrei aqui, quer ver, tem uma outra coisa para nós terminar, de João, capítulo 8. Isso já não tem nada a ver, isso é observação. João, capítulo 8. Vamos ver aqui, eu lembrei agora. Vamos lá, vamos ver. Eu vou ler rapidinho aqui e eu vou fazer as observações. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. João capítulo 8, a partir do 1, versículo 1. E pela manhã cedo voltou para o templo. Voltou para onde? Para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Então ele estava no templo. É ou não é? E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-se no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse do que acusar, né? De que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistia, perguntar-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Beleza, até o versículo 7 aqui. A observação que eu faço é o seguinte: Jesus, a Bíblia fala que ele foi para o templo. Para o templo. Porém, o versículo também a passagem vai dizer que Jesus vai fazer o quê? Estava escrevendo no chão. Aqui, ó, versículo 6. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Na terra. Ué, ele estava no templo ou fora do templo? Porque dentro do templo tinha terra? Olha só que situação. Eu já vi alguns eruditos falando que João 8 não se encontra nas escrituras mais próximas do original. Já vi isso aí, tá? Mas eu não tô falando que sim nem que não. E a outra coisa estranha aqui é que na lei, sim, estava escrito, apanhou no ato adulterando, tinha que levar para ser apedrejado. Mas não era só a mulher, o homem também. O homem também. E aqui nem é mencionado o tal homem. Cadê o homem? Porque na lei está escrito, tanto em Levítico como Deuteronômio, você pode pesquisar aí, os dois tinham que ser levados. Os dois tinham que ser levados. Porém, não acontece isso aqui. Viu que é algo interessante. E a outra coisa que eu tenho é o dito popular que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto não diz isso, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é isso que o texto diz. O versículo diz o seguinte, ó. Versículo 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou seja, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, não é atire a primeira pedra. Não tem nada, esse dito popular foi colocado de maneira errônea, errado. No dito popular diz o seguinte: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz: quem não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Tá vendo? São alguns detalhes. Resolvi fazer esse vídeo aqui. Tem muitos outros detalhes isso aqui. Sempre que eu faço, as pessoas gostam pra caramba. E tem as outras coisas, né? Paulo caiu do cavalo. Que cavalo, meu irmão? Ele pode estar de cavalo, de égua, de avião, a pé, de jumento, sei lá. A Bíblia fala que Paulo caiu. Agora, caiu do cavalo, isso aí já é a tradição. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não. E outras coisas mais. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, isso não existe na Bíblia. E outras coisas, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E em breve a gente volta aí com mais um tema interessante. Obrigado, fui!